Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Sua Presença Transforma. É com muito prazer que eu venho aqui e falar com vocês, porque há um bom tempo atrás eu falava, gente, eu quero muito no podcast, eu quero muito no podcast. Eu falei, cara, por que não fazer o meu, né? Isso aí. Vou fazer o meu, Isso volta, aí. acaba com dois Concordo pepinos numa plenamente. cajadada só. E eu não queria aquele podcast na mesa, bonitinho, não sei o quê. Eu falei, se é pra perguntar pras pessoas o que elas querem, o que elas veem da empresa dela, pra elas transbordarem conhecimentos com vocês, eu vou nas empresas. E hoje eu estou aqui com a Luana Carvalho, na empresa dela. Ela já vai se apresentar, mas primeiro eu queria me apresentar, né? Se você não me conhece, prazer, eu sou Maria Tereza. Tenho aí 4 anos de empresa do marketing digital. Sou sócia de uma empresa de marketing, uma empresa de fotografia. Tenho também agora o meu curso voltado somente para mulheres, onde eu ensino elas a se posicionarem dentro do digital. Enfim, lá no final, qualquer coisa eu falo mais um pouquinho sobre isso. Mas o link do curso vai estar aqui na descrição para você ter acesso a todos eles. Luana, se apresenta aí um pouquinho pra gente. Fala aí um pouquinho sobre você. Um prazer, Maria Tereza, estar nesse primeiro podcast, né? Primeiro podcast da Maria Tereza. Ela já tem uma vasta de experiência no marketing digital, mas como você disse, você queria ir num podcast, por que não montar o seu? E eu achei essa proposta sua uma proposta bem legal, uma proposta dinâmica, porque você consegue ir na empresa, ver um pouquinho do dia a dia também, acompanhar de perto e ver exatamente o que a pessoa está ali conversando com você sobre aquilo. Então eu queria me apresentar também como Maria Tereza, meu nome é Luana Carvalho, eu estou quase 25 anos no ramo do hortifruti. Esse ramo é um ramo do meu pai, que eu peguei um pouco ali, que eu falo que eu peguei um nicho, que se na família da gente a gente não tem... Eu tenho os maiores exemplos na minha família, eu não preciso buscar fora. Isso é um maior privilégio para mim. Eu tenho 38 anos, daqui uns dias eu faço 39, quase 40. Eu tenho 2 filhos, sou casada. E na minha empresa eu falo que eu faço um pouquinho de tudo, né? Então a gente é empreendedora, empresária, compradora, até marketing a gente faz um pouquinho. Não, e é muito legal porque eu conheci a Luana em um podcast do Contcast e eu falei, gente, um dia eu quero estar muito com essa mulher, pra aprender muito com essa mulher. E hoje eu tô aqui, então assim, é um muito prazer, Luana, estar aqui hoje com você. O prazer é todo meu, né? Eu falo que eu me sinto muito lisonjeada, né? De estar aqui, de ser convidada, a primeira convidada, né? Isso não é pra qualquer um, né? Então eu que sou muito grata. Então vamos lá, Luana, eu vou te fazer algumas perguntas e a gente vai conversar em cima delas. Um bate-papo bem legal, vocês fiquem por aí, não saiam daí. E assim, essas perguntas são baseadas naquilo que eu olhei pra Luana e eu falei, eu posso sugar isso aqui dela, porque vocês vão entender daqui a pouco o papo, porque ela é muito boa no que faz. Luana, naquele podcast que eu escutei lá, e você sempre fala isso, que o medo ele rouba sonhos, né? E como rouba. Então, assim, que você precisa ser corajosa, você precisa ser ousada. E como você trabalha a sua confiança para não se diminuir diante da tua família, porque cada um tem uma empresa diferente. É um peso, né? Grande no mercado, é um peso e no mesmo tempo não é, porque você é muito mais cobrada. Eu falo, gente, hoje você ser irmã de pessoas, assim, irmã, prima, tio, parente que for, de pessoas que deram certo. E se você não der certo, como que será você? Entendeu? Então, quando eu comecei, eu vou falar pra vocês que eu nem pensei. Que bom. E eu nunca tive esse peso pra mim de ser, eu não sei, eu queria ser a Luana. Né? A Luana, eu quero ser a Luana. Eu não quero ser a Luana irmã, filha, eu quero ser a Luana. Igual eu sou hoje, eu sou a Luana, eu sou a mãe do Theo e a mãe da Helena. Então, eu queria ser a Luana. Então, quando eu comecei, Maria Tereza, foi com meu irmão, né, na época que me levou, no Ceasa, e eu comecei admirando. Igual quando eu aprendi a dirigir olhando o meu pai dirigir. Então, se a gente pode aprender, às vezes, com o erro da pessoa ou com o acerto, por que a gente não ter isso? Porque tem gente que precisa errar para aprender, ou vice-versa. Então, eu falo que quando eu comecei, eu fui com a cara e a coragem. Eu comecei... Meu pai foi o meu maior incentivador. Hoje ele tem 90 anos, né? E, infelizmente, ele tem a triste doença que é o Alzheimer. E isso faz você ver que a gente tem que plantar, né, coisas boas. Então, hoje... Eu cuido dele com todo amor e carinho, tenho ajuda, rede de apoio. Mas assim, hoje eu consigo enxergar a vida de todos os lados, como lá atrás, quando eu comecei. Então lá atrás, o que eu fiz? Falei, eu
Eu nunca pensei, quando eu comecei, que poderia dar errado. Acredita Legal. nisso? Eu nunca tive isso. Pô, pode dar errado, não. Eu simplesmente comecei. E a vida, assim, a fé, assim, eu tenho a minha fé, né? Cada um tem a sua. Então, a minha fé é muito grande por Deus. Então, eu sabia, eu sempre pedia a Deus, Deus. Quando eu ia fazer alguma coisa, eu orava, eu falava, Senhor, isso. Orava e buscava. E Deus, ele ia te mostrando. Tinha coisas que me incomodavam no final, que eu falava, isso tá me incomodando, isso é estranho. E eu não tinha ainda aquela autoridade ou aquela inteligência e conseguia ter aquele filho, por que aquilo tá me incomodando? Hoje já eu sei. Hoje, há uns 10 anos atrás, eu já tinha essa noção. Caramba, aquilo tá me incomodando, não adianta. Igual um funcionário, se tu olhar, cara, aquilo tá me incomodando, não adianta deixar na tua empresa que vai dar ruim. Um fornecedor, aquilo tá me incomodando, não adianta. Teu sexto sentido tem que ir. E a gente, não, igual você, quando vocês começaram, você não poderia ir com medo, vai com medo mesmo. Mas uma coisa que eu paro pra pensar, eu nunca tive medo. Legal. Nunca tive medo, nunca de acordar. Quando eu comecei, primeiro, meu irmão Carlinhos, o funcionário dele trazia e eu pegava lá, trazia no caminhão pra mim, eu pagava frete. Depois eu falei assim, o porquê eu não ia? Eu peguei e fui. Foi na época que meu irmão, o Carlinhos, né? Que ele tinha o Marquinhos e o José Carlos. Ele falou assim pra mim, Luana, vai de carona. Zé Carlos desce de mãe, Zé Carlos é o funcionário dele também. O nome dele é José Carlos e o funcionário é Zé Carlos. Luana, vai de carona com o Zé Carlos e Marquinhos. Porque aí tu chega lá, aí eu só não. O que acontece? Só não consigo trazer a tua mercadoria, mas uma carona eu consigo te dar. O que eu fazia? Descia de carona no caminhão do meu irmão, chegava lá, trazia mercadoria. Por incrível que pareça, eu fiz amizades lá, né? Eu falo que eu tenho um Chico Maia, que é o senhor na época que começou a trazer a minha carga, como teve o José Elcio, teve Chico Maia. Mas Chico Maia eu tenho uma história muito grande com ele, porque eu ia e ele trazia minha carga e eu falava assim, Chico, quanto tu vai me cobrar? Vai me cobrar por volume? Ele, que te cobrar? Eu já vou subir com o caminhão vazio, o que tem eu levar a tua carga? Eu falava assim, como assim? Tipo assim, uma pessoa querer fazer aquilo de graça pra você e você não é irmão, não é filho, não é pai, não é periquito. Tipo, você conhecia ele ali. Eu falei, estranho essa pessoa querer fazer uma coisa pra mim de graça. Eu falei, não, então vamos fazer assim, as caixas vazias que eu adquiri, eu te dou as caixas vazias e fica pelo frete, tu vê a diferença que eu tenho que te dar. E tu vê, no incrível que pareça, as caixas davam muito mais do que às vezes eu fosse pagar frete pra ele. Ele fez aquilo sem ele ter aquela intenção. E foi assim que eu comecei. Ele levava a minha carga, depois começou a não caber mais. Porque eu comecei a abrir eu tinha lojinha só aqui no meu Dom, depois automaticamente eu abri uma loja na rodoviária, aí depois eu abri, aí aqui no meu Dom tinha esse shopping aqui que já era do meu irmão do Carlinhos, e era outro hortifruti que tinha aqui, a pessoa não deu certo, entregou a loja pra ele, aí Zeca, meu irmão, perguntou, tu quer a loja, Luana? Eu te dou a loja, o cara não vai para as bancas, tudo vai ficar porque ele deu pelo aluguel, mas eu não vou te cobrar nada. Eu falei, quero. Aí aquela lojinha que era ali em frente à casa do meu pai ficou de depósito. E ali eu fui avaliando, aí fui evoluindo, E né? como a gente precisa de pessoas ao nosso redor, né, Por isso que eu tô te falando, às vezes tu conta a tua história e ninguém sabe, entendeu? Como é que foi pessoas. Então, assim, e eu me via descendo de carona, subindo com mercadoria frete, depois eu me vi com meu irmão chegando na loja falando assim pra mim, Luana, por que tu não compra um caminhão? Eu falei assim pra ele, com que dinheiro? Aí ele falou assim, e como? Aí ele falou assim, peraí, ligou pro cara da Mercedes, falou, Mauro, eu tô com a minha irmã na rodoviária, ela quer comprar um caminhão, tu vê aí como é que é o caminhão, o preço que era uma 710, minha irmã falou marca, não entendia nada, né? Eu pensando, como é que eu vou pagar isso? Minha irmã falou, se tu não conseguir pagar, a gente vê o que a gente faz. Nunca... Aí meu irmão, na época, ligou, negociou tipo 5 mil reais, era muito dinheiro. Aí meu irmão falou assim, cara, vou ter que dar uma entrada de 5 mil. Meu irmão deu os 5 mil reais, deu a entrada, financiou o casamento. Eu sei que coisa de um mês, eu falei, paguei os 5 mil reais pra ele. E ele falou, se tu não quer esses 5 mil, não? Tem certeza que tu pode me pagar agora? Eu falei, tenho, absoluta. Eu lembro como se fosse ontem. Juninho da Joasa estava até lá com ele na época, comprando um terreno. Ele falou, tu espera um pouquinho que o Juninho vai me pagar aqui, depois tu vem. Eu fui lá e paguei o dinheiro pra ele. E automaticamente comprei meu caminhão, quitei meu caminhão. E depois comprei outro. E a vida foi evoluindo. E você não sentiu medo nesse momento? Não senti medo. Eu paro pra pensar. Eu falo que é muito Deus mesmo, minha fé. Eu não senti medo. Eu nunca tive medo em nada que eu fui fazer na vida. Medo de pegar as oportunidades das lojas que foi aparecendo. Medo de abrir loja. Medo de fazer dívida. Eu lembro na época na rodoviária, era só meu irmão que tinha o Telefrutas. E eu tinha uma loja pequenininha na rodoviária na época. Não tinha aquela montoeira de hortifruti que hoje tem aqui. E o Carlinhos, meu irmão, tinham só promoções e tinha o Grifruti da Renta. Então, só promoções era para um público mais baixo, mas era para um público geralmente que tinha carro, que já ia na porta, porque era ali naquele endereço ali que o pessoal não é muito de passagem.
Eu tinha época que eu comprava 5 giló, que é uma coisa que se eu não vender hoje, amanhã joga fora. Eu comprava 50 caixas e vendia ele na rodoviária. E eu vendia, e todo mundo falava, você chegava lá, tipo, o giló era 10 reais, daqui a pouco tava no final da feira, a pessoa, pô, tu não quer me dar 5 reais e levar tudo, não? Tipo assim, e o cara tinha sobrado, não tinha vendido pra ninguém, eu falei, pô, pode ser 4? 4 eu pago. Eu nunca aceitava o que o cara falava, né? Ele, tá bom, 4 reais, pô, contigo não tem como o mesmo preço que a gente quer. Aí eu comprava e vendia, e Deus é, né? Tão maravilhoso que eu vendia 50. Eu paro pra pensar hoje, eu não consigo entender certas coisas. Tudo na minha vida, tipo assim, a pandemia, pra muitas pessoas foi ruim. Pra mim foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. A época que eu me reinventei um delivery, que eu me inventei como se eu tivesse aberto 3 lojas com um delivery só. Deu ficar até 7, 8 horas da noite fazendo entrega. Que a gente não dava conta. Então a gente ficou 2, 3 anos nessa pegada, né? Não, e é muito louco, porque eu tenho medo, tá? Eu não eu sou igual tu, não. Eu tenho medo. Eu não consigo. Tem horas que se eu parar pra pensar como eu não tive medo. Eu não consigo lembrar nenhum momento. O único medo que eu tive na minha vida foi quando eu perdi a minha mãe. Que eu falo, caraca, e agora? E minha mãe deixou uma mulher foda, preparada pra vida. E eu me vejo que eu me vi grávida, me vi cuidando da minha irmã, que ela tinha apenas 6 anos. Meu pai, ele ainda estava lúcido, mas com uns 3, 4 anos depois, com a perda da minha mãe, veio o Alzheimer. Então eu me vi, eu não sei como eu dei conta. Naquele período eu passei uma depressãozinha que eu não tive nem tempo de descobrir que eu tava com depressão. Só descobri depois que ela já tinha passado. Caraca. E na época, foi uma época de 2006, que por isso que eu falo do confia, confere. Eu peguei alguns funcionários me roubando. Falar sobre isso, porque eu amo essa frase. Entendeu? E na época eu dei aquele deslanche, porque eu comecei, tipo assim, olhar pro lado e falar, peraí, tem alguma coisa diferente. Porque quem tu achava que era bom tá te roubando. Então o tal do confia, confere é muito importante. Vamos falar disso. Por favor. Não, e é muito bom a gente tá escutando podcasts, escutando outras pessoas, porque a gente vê que às vezes é só a gente confiar mesmo em Deus, né? No universo, independente da fé da pessoa. E é bom a gente estar com pessoas do nosso lado que, não, tem medo não, Vambora, o medo rouba sonhos, vai. bora. Gente, o medo rouba sonhos em todas as partes, né? Igual vocês que estão com o propósito de querer casar. Vai com medo mesmo. E Deus provê tudo. Deus provê a festa, Deus provê os convidados, provê tudo ali. Que só vai estar na sua festa quem tiver que estar. Quem não tiver que estar, não vai estar. E ponto final. E tudo na vida é assim. É igual funcionário, às vezes pede conta. Antes eu ficava... Hoje eu falo, cara... Tá bom. Deus sabe, depois tu vê o peso que aquele peso foi. Como tem pessoas que vai também. Eu tenho muitos funcionários que saíram daqui pra... Às vezes, que fez a faculdade, foi exercer a faculdade. Legal. Pessoas que foram, às vezes, mudou de cidade. Ou pessoas, às vezes, que não deu certo mesmo comigo, que às vezes não dava... O trabalho dele não era bom pra mim, nem ele, e vice-versa. E assim, que a gente se dá bem hoje, que eu admiro, que tá lá, que foi para outro emprego, tá muito melhor do que se estivesse aqui. Então, são pessoas que passam pela nossa vida, independente, as boas ensinam a gente coisas boas e as ruins também ensinam a gente a não querer ser igual, né? Exatamente. Vamos para a próxima pergunta. Ficou bom, Flávio? Lu, você tem uma rotina intensa, né? Acordando de madrugada. E como você construiu esse repertório e visão de mundo que te permite gerenciar aí todas essas lojas e ainda ser inspiração para outras pessoas, né? Porque a gente vê isso, que você entende de muita coisa e... eu fico muito feliz em ser. Às vezes eu recebo mensagens no meu Instagram de pessoas assim, que às vezes estão ali te olhando, que uma época quando eu fiz o podcast com a Marcela, ela abre o Instagram, abre. Também aí na época então entrou pessoas que eu nem tirei, depois eu fiquei assim, gente, eu vou fechar de novo. Fechei e agora eu tô pensando em abrir, vamos lá, vamos ver. Por favor. Aí eu vejo que às vezes eu não tinha noção do quanto eu inspirava, como eu tenho inspirações, eu também inspiro. Então isso é muito importante, só que, gente, como você pensa, crescer é uma bagunça que você vai se organizar lá na frente. Então, cresça na sua bagunça, que na frente você se organiza. Então, quando eu comecei, que eu fui crescer, eu cresci na minha bagunça. Então, hoje eu vejo que antes, quando eu descobri na época do Confia, Confere, voltando a falar, que eu sempre vou falar no Confia, Confere a minha vida inteira, nunca vou deixar de falar. Em 2016, que eu tive... foi um ano, não vou falar o pior ano, mas foi o ano mais desafiador da minha vida. Foi na época que eu passei um aperto financeiro, e eu perdi a minha mãe, e me vi grávida, sem eu imaginar estar grávida. E nesse aperto financeiro eu era assim, tipo, se eu pagava minhas contas, tudo que sobrou, eu pagava o boleto e tá dando, tô fazendo. Só que chega uma hora que a empresa não aceita mais aquilo, você tem que se organizar e se estruturar. Eu tinha um sistema na época que era um sistema que não me atendia, que não tinha todas as coisas, era o que eu
comprava e vendia, não tinha lançamento de nota, eu não tinha lançamento de estoque, eu não tinha divisão de mercadorias, eu não tinha nada. Era tudo no papel, como minha cunhada fala, ela falou que antigamente ela ia no meu escritório, ela veio aqui, o meu escritório era só esse tantinho aqui. Ela falou, tô me sentindo em Magé no meu escritório, tanto papel, que hoje é tudo no computador, você tem mixaria de papel, e depois você ainda joga ele fora. Então hoje eu tenho outro sistema que eu consigo, foi o que eu te falei antes, que eu consigo, aonde eu tiver, ver quanto está vendendo, ver o lançamento, ver se está lançando verdura, ver se está lançando ceasa, conferir algumas coisas da empresa, tipo assim, alguns processos da empresa. Tipo assim, tem a menina que lança ceasa, eu consigo ver se ela está realmente lançando, se ela errou. A menina que lança verdura, eu consigo ver. E você confere realmente todos os processos Confiro hoje? todos os processos. Eu confiro todos os processos, consigo olhar câmera, consigo pegar furo de funcionário, como consigo ver o quanto ele está trabalhando com o coração dele, como consigo pegar coisas negativas também. E dali a gente consegue tomar decisões a partir de números, né? Porque tu tomar decisões sem números... E eu falo que eu tenho muito que melhorar ainda, tá, gente? Eu tenho muito que melhorar, eu tô ainda falha em muitas coisas, que 2026 vai ser o ano de organização. Porque tem coisa que às vezes fala, aquilo não precisa anotar. Não, você precisa anotar 1 centavo que sai da sua empresa. Então eu tenho essas falhas ainda. Porque as meninas também dependem de mim. Então tem coisas que eu não passo para elas, elas não conseguem botar 100% ali. Então hoje eu tenho 80%, 85% da minha empresa nas minhas mãos, mas eu vou ter 100%. Porque o meu alimento também é um alimento muito perecível. E o que acontece? Eu estudo muito, né? E hoje eu já não tenho mais essa visão, mas muita gente fala que tu tem que sair do operacional e tu tem que ficar falando com os fornecedores, falando com os seus clientes. Gente, isso é totalmente balela. Não tem como, é balela. Não vai nessa de coach, que coach, a maioria dos coaches, tem muito coach que eu amo, que eu sigo. Eu tenho exemplos como Joel J, aquele Flávio Augusto, Thiago Nigo, Thiago Brunet, porque a minha religião é evangélica, então eu gosto muito do Thiago Brunet e do David Leonardo. Então, coisas do teu financeiro é muito impacto de Deus. Não adianta que tudo ali, sabe? Se você não tiver sua fé e não pedir Deus para te mostrar certas coisas, é porque o diabo ele era um anjo, né? Ele vem disfarçado. Então, as coisas também vêm. Então, as coisas na bandeja, ela vem muito bonita para você. Então, tem que ter muito cuidado com quem vem muito fácil. No Ceasa é um lugar que tu tem todas as oportunidades, quantas boas, quantas ruins. Entendeu? Então, as pessoas às vezes chegam para você, sabe que você paga, que você é uma pessoa de confiança, rouba do próprio patrão dele e vem, você não quer comprar uma batata? Não, tipo, a batata na loja dando R$100. A pessoa quer te vender por 50, tu fala. Algo certo não está certo aí. Algo certo está errado. Por quê? Porque não existe matemática. A mesma coisa, às vezes, tu vê fornecedor, concorrentes seus por aí, de todos os lugares, tanto de Teresópolis como do Brasil, que aparece pra você automaticamente, você tá mexendo naquilo, às vezes aparece em card de promoção. E tu vê que a pessoa não fica muito tempo ali, ela troca de dono. Por quê? Ela vai vender mais barato do que ela pagou. Isso não existe. Não tem lógica. Claro que você tem que ter na sua empresa, às vezes, uns 5, 6 itens, depende de acordo com o seu mix ali da sua empresa, que você bote a preço de custo. Mas perdendo jamais. Por exemplo, tem hora que eu pago a batata R$1 e vendo ela R$1. Eu perco no total porque eu tenho a taxa do cartão, tenho o imposto. Mas automaticamente eu vendi aquela batata. E aí a pessoa compra cenoura. Compra cebola, compra o alho. Então, automaticamente eu botei naquelas outros produtos uma margem maior, um pouquinho, que eu consiga cumprir aquilo. Então, não pense que a pessoa foi burra, que ela não foi. Foi um jeito do marketing dela e a estratégia de venda dela. Cada um tem uma estratégia de venda. No ramo do hortifruti, se você pegar aí um consultor que tem aí que fala de hortifruti, que eu tenho vários lá no meu que ele fala, olha, gente, o mix para você vender muito no seu encarte, você bota hoje tomate, ovos, batata, alho, você fala sempre aquelas mesmas coisas, banana, laranja. Hoje não mais. Hoje as pessoas estão tão hoje naturais, elas querem uma alimentação saudável, que ela quer todos os produtos. Hoje as pessoas, se você falar ali, comprovar ali, o GPT botar um IA falando que a abobrinha é o alimento que não vai cair o seu cabelo, a pessoa vai comprar só abobrinha naquela semana. Então deu hoje a estrutura de marketing que você quer mostrar, tanto na sua empresa, quanto na sua casa, quanto na sua vida pessoal. Você mostra o que você quer mostrar. A gente tá falando sobre isso agora. Os bastidores agora. Então, por isso que eu tô te falando. Então, gente, hoje é o que você vê no dia a dia. Por isso que eu falo, dono de empresa, dono de hortifruti, dono de mercado, a pessoa que compra roupa, a pessoa que tem uma loja de roupa, vai em São Paulo, não fica com aquela comodinha depois de pedir roupa de fornecedor e chegar na sua empresa, não. Vai em São Paulo, fuxica novas oportunidades de fornecedores. Legal. Procura, não fica ali a vida inteira naquele mesmo, não. Porque aí você começa a ficar naquela mesmice de não inovar.
Então, na minha lógica, eu compro com 100 fornecedores, mas de vez em quando eu tô caçando um fornecedor novo, um produto novo, indo na roça vendo um produtor novo. Legal. Então, às vezes, por trás das tuas câmeras, tem muita coisa que você faz que as pessoas não têm noção. Entendeu? Porque a Que é pessoa legal acha de mostrar, né, que é Luana? legal de mostrar. Eu tenho que mostrar, né, gente? 2026 aí, vamos tentar. Por favor. Não, e eu acho que é isso, sabe? É a nossa rotina que é pra ser mostrada, Luana. E que vocês, principalmente... Porque eu me vejo, assim, um peixinho ainda, sabe? Quando eu tô perto de pessoas, assim, como a Luana, eu me vejo um peixinho Também ali. pelo percentual de idade, né? A tua idade, fala a tua idade, né? Eu tenho 20 anos. Então, tu tem 20, eu tenho 39, tu fazer Tá. 39. Então, se botar, quando tu tiver na minha idade, com você pegando agora as experiências, por isso que eu te falei, a gente puder pegar o erro, eu vou ver o erro de Luana e não vou errar, o acerto de Luana eu vou acertar. Caraca, tu imagina onde você tá daqui a 19 anos. Exatamente. Ninguém vai te achar mais, porque tu vai estar lá em cima. Por isso que eu falo, então, aproveita cada oportunidade mesmo, Maria Tereza. Aproveita cada oportunidade que a vida te der, o universo te der. Vai mesmo, vai sem medo. O medo rouba ações e ele não pode roubar o seu, porque você já tem o quê? Essa experiência que eu te passei. O medo rouba ações, eu já te falei. Então esquece, o medo não existe mais na tua vida a partir de hoje. Amém. Eu recebo. Não, e eu sempre... O nome do meu método é Sua Presença Transforma, né? Então, cara, eu acredito que a tua presença, ela vai transformar muitas vidas. Seja você aí de casa que tá vendo, porque é isso, às vezes a gente tem medo de se expor, a gente tem medo de falar alguma coisa que a gente caiu, né? Eu não acredito que é interessante mostrar literalmente Tudo, tu né? caiu, não, né? É. Acabou de Tem cair. coisa que é melhor, espera um pouquinho. Depois conta. Eu falo, gente, olha, ontem não aparecia aqui. Pô, levei um tombo, tô ralada. Mostra Tô amanhã. ralada, meu Ou mostra narizinho. depois que já sarou, tu conta. Pô, aquela época, conta depois. É. Eu, na minha época de 2016, que eu passei, acho que ninguém ficou sabendo. Depois eu contei no podcast de Marcele e as pessoas em volta de mim ficou sabendo porque eu contei. Então hoje eu posso contar pra vocês, gente, o primeiro tombo não desiste. Levanta e vai. Vai que dá certo. Porque são vários tombos, né, Lana? Cada Cara, dia é são um tombo pessoas- diferente. Cara, as pessoas que você mais gosta, mais confia, as pessoas estão ali querendo te prejudicar e tem hora que tu não sabe mais se tu é exemplo ou se ela quer ser você. E isso te dá uma dorzinha. Então tu tem que esquecer daquilo e ir. Porque aquilo não pode te paralisar. Fala, Com Deus, certeza. depois eu resolvo. Daqui a pouco... Eu tô agora, eu boto o problema dentro da gaveta e depois eu resolvo ele. Porque se eu ficar me frustrando, chorando e querendo saber por que aquela pessoa é tão ruim, eu não vou conseguir, porque a pessoa é tão ruim. E Às como é vezes que... tem funcionário meu que fala assim pra mim, mas tu tem que fazer aquilo com fulano. Eu falei, a vida vai fazer com ele, eu não preciso fazer, não. Legal. O universo vai fazer. Então eu não vou. O dia, gente, que eu fazer mal pra alguém, eu errei na vida, eu falhei na vida. E eu não quero falhar. Não quero falhar em hipótese nenhuma, porque hoje eu botei até um post no Instagram falando isso. O dia que na roda dos meus amigos ele contar a história, como ele teve a criação, e ele poder falar da melhor mãe que ele teve, eu acertei na vida. Então eu acho que depois que você tem filho, eu falo, gente, filho é muito complicado, muda a tua vida, mas assim, eu me tornei tanto um ser humano melhor. Tudo que eu vou fazer hoje, eu penso assim, o Theo e a Helena teriam orgulho de mim? Até a Brenda hoje, que eu vejo que a Brenda, por ela ter 16 anos hoje, tem fala minha que eu me vejo ela falando na fala. Eu vejo ela falando o que eu tinha falado. E se ela amar uma pessoa, se eu amar muito uma pessoa, ela amar. Se eu falar, às vezes, comentar com meu marido alguma coisinha e ela ouvir, ela já não começa a gostar daquela pessoa. Tu vê que tem que ter cuidado até o que tu fala perto. Exatamente. Porque às vezes foi um problema que tu passou ali, mas depois tá tudo bem com a pessoa. E ela, por não ter essa maldade, ela já tomou birra da pessoa. Então hoje eu tenho muito esse cuidado, até o que eu falo perto de Helena e Theo. Então até o que a gente vai expor hoje, eu falo às vezes, eu chamei até uma funcionária que essa semana tava conversando com ela, que ela veio me pedir conta. E falou pra mim que ela ia ter que pedir conta, mas ela queria continuar trabalhando de carteira assinada. Eu expliquei pra ela que eu não poderia, que a minha empresa não posso manter ninguém sem carteira assinada. E expliquei pra ela. E eu falei, porque o filho dela tem grau 3 de autismo e ela descobriu, tem uns 15 dias, então ela vai ter que sair pra cuidar dele. E eu falei, ainda é um momento de você cuidar dele. Então eu posso fazer com você te mandar embora pra te ajudar. Fora isso, eu não tenho o que eu fazer por você, eu falei pra ela. E expliquei pra ela, e eu falei com ela, falei, olha, você que costuma ir em algumas lojas, leva isso pra sua vida. Eu tô te falando da loja, mas eu tô falando da vida pessoal. Tem coisas que a gente vai escutar, que a gente vai morrer com aquilo se a gente não puder ser luz na vida de alguém. Se for pra gente trazer discórdia, boquinha fechada. Então tem coisas que vai morrer no caixão com a gente. Então porque eu sempre falo que o seu melhor amigo, ele tem um melhor amigo. Às vezes você, Maria Tereza, pode ser minha melhor amiga e eu não ser essa melhor amiga. Então se eu confio em você um segredo, por que você tem que contar pra sua melhor amiga? Então, hoje, eu tenho muita maturidade de hoje ter coisas que as pessoas vão me contar que vai morrer comigo. Porque comentários desnecessários te faz ficar uma pessoa sem educação. Porque eu já tive maturidade, eu já fui assim. Às vezes eu contava um negócio, fulano, eu vou te contar, mas tu não conta que eu te contei, não.
Aí daqui a pouco a fulana tá contando pra Que ciclana, tá que tá contando contando pra como se fosse um Beltrano. telefone sem fio. Se tu falar assim, pô, Maria Tereza é branca, eles já vão chegar lá assim, Maria Tereza é branca avermelhada. Entendeu? Eles Aí já o outro vão. vai falar outra E quando coisa. chegar no ouvido de quem tinha que chegar, já chegou com a pessoa tendo ódio de você, sem você ter falado nada daquilo, e a pessoa não te pergunta, aí você para de falar com a pessoa por desentendimento que você não deu chance da defesa. Então tem coisa, gente. A vida adulta é loucura. Eu já tive 20 anos, eu já tive 15, eu já tive 30. Eu falo, quem conhece a Luana de 3 meses não me conhece mais. Porque todo mês eu tava falando isso. Eu durmo com um pensamento, acordo com outro. Eu erro, falo, por que eu falei aquilo? Não vou falar mais. Mudo. Ponto. Então eu não quero errar mais do que eu já errei. Entendeu? Então eu já errei diversas vezes. As pessoas pensaram E que... você hoje escreve essas coisas em algum lugar? Como é que é essa tua organização de novos experimentos, de novos Então, eu vou te falar, aprendizados? Como é que é isso? Esses dias eu tava muito cansada. O final do ano é muito cansativo para quem tem mercado, hortifruti. Até o ramo de hotelaria, às vezes que vai para hotel, todo mundo trabalha muito nessa época, né? Cara, eu tava muito cansada, mas eu parei, eu travei. Um dia, um dia 3 de janeiro, eu sentei, me deu tipo uma labirintite, eu não conseguia levantar, eu tinha que deitar. E eu falei com meu marido, eu vou ter que ir no médico. Aí, automaticamente, eu falei assim, não, eu vou deitar, vou descansar. Se eu não melhorar, de manhã eu vou no médico. Mas eu acho que não tem necessidade. Depois eu vi que era uma crise que eu tava, de muita coisa pra me fazer e eu não tava dando conta. Porque eu tava dormindo no período de dezembro, tipo, do dia 15 de dezembro até o 30 de dezembro, dormindo dia sim, dia não, 2 horas por dia. E teve dias seguidos, foi 4 dias indo pro CEAS, domingo, segunda, terça e quarta, acordando 1 hora da manhã e chegando em casa 9 da noite, 10 da noite, fazendo as coisas. Quando eu deitava na cama já era 10, 11 horas e acordava de novo 1 da manhã. Porque o Ceasa, na época de final de ano, ele abre mais cedo. Então eu teria que sair 1 hora daqui para chegar lá no horário de abertura. Agora não, agora o Ceasa abre 6. Só a Pedra que abre mais cedo, mas eu não compro muita mercadoria na Pedra. Eu compro mais nas lojas. As mercadorias da Pedra, por eu estar em Teresópolis, verdura, tudo fornecedor me entrega na porta da loja. Entendi. Então eu não preciso comprar verdura lá. Porque as pessoas do Rio de Janeiro, algumas pessoas compram verduras na Pedra para de manhã abrir o seu estabelecimento com a verdura ali. A gente tem a prazer de receber na porta da sua loja, né? Entendi. Então, eu falo sempre isso. A gente tem por morar em Teresópolis hoje, Friburgo, você tem vantagens. Tá, gente? Legal. Vem pra Teresópolis morar que vocês vão gostar. Venham. Mentira, a cidade já tá Tá cheia. Muita gente no Rio, fica Esquece. aí. Mas aí, como é que você faz, Luana, com esses aprendizados novos? Tu tem um caderninho? Eu só ando de caderninho. Caderninho, então. Tu tem caderninho? Tu do anota lado- no chat GPT? Como é que é isso? Do lado da minha cama eu tenho sempre um caderninho tipo de sonhos que eu consigo botar algumas coisas ali. Legal. Mas por incrível que pareça, muita coisa da cabeça, tá? Eu esqueço algumas coisas, é pouca coisa que eu esqueço, tá? Então eu consigo botar em mente, já pego o telefone, já mando um exemplo, quero... Aí voltando àquele assunto que eu tava falando, eu me vi cansada, morta, eu falei, gente, aí me deu essa crise. Aí no outro dia pela manhã eu tinha um batizado da filha do meu melhor amigo. Eu falei, cara, eu não queria ir no hospital, porque eu falei, se eu fico no hospital internado, como que eu vou no batizado de Maria Luísa? Aí eu acordei bem. Então eu vi que era o quê? Eu precisava de uma noite bem dormida. Dormi, acordei bem, fui no batizado de Maria Luísa. Deu tudo certo. Não tive mais as tonturas, não tive nada. Aí agora eu já vou fazer o exame certinho no meu médico pra me descobrir, porque a gente tem que descobrir o que tem por trás, que alguma coisa tem. E precisei descansar. Ali eu já cheguei no outro dia, já vi um passeio pra fazer com as crianças, com meu marido, já falei com ele, ó, vamos tal lugar, vamos isso, aquilo. Eu vi que as crianças estavam querendo. Fomos e passei uma semaninha agora, né, semana passada. Então eu vi o quê? Eu precisava recalcular a rota, o que eu tava fazendo. Porque tem coisas também que sugam a sua energia que você não precisa fazer aquilo. Então você tem que delegar, olha, aquilo ali eu não preciso fazer, que aquilo dali dá para fazer sem mim, eu só vou supervisionar. Então eu já vim com a rota recarregada e passar coisas para cada pessoa. Peguei mais pessoas, valorizei elas e falei, vem me ajudar, porque não tá dando. E automaticamente já vim com ideias. Caraca, olha, eu quero fazer aquela parede tal, eu quero comprar aquele piso tal, eu já vim o quê? Com ideias novas para minha empresa. Em vez de eu abrir uma empresa agora, por que não melhorar elas e aumentar o faturamento nelas, entendeu? Isso é muito mais importante, viável. né? Porque as pessoas acham que pra elas crescerem... Tem que elas... montar mais, Nossa, gente. precisa Esquece trabalhar disso. mais, precisa... Não, Esquece. às vezes é um olhar mais calculado pra dentro Porque da às sua vezes eu abri empresa. hoje 6 lojas e elas não tá tão montada como se às vezes eu tivesse 3. Então esse foi um dos meus erros também. Só que agora eu já tô com as 6, vamos estruturar as 6.
né? Mas se eu te falar que eu tenho pensamento hoje, Maria Tereza, de abrir outra loja, não. Eu não sei se for Deus que eu não posso dizer não. Aí vai mesmo, né? Porque não adianta falar, eu não quero aí amanhã, o louco empreendedor, assim, hoje eu não quero, amanhã acorda querendo abrir 10 lojas. Então é importante talvez você olhar pra sua empresa e ver, porque talvez tenha aquela coxinha que, talvez daquela coxinha tu consegue fazer ali. Às vezes é uma coxinha que você tem de frango catupiry e a coxinha de frango puro, mas a pessoa quer a coxinha de camarão, a coxinha de feijoada. Então, olha pra dentro da tua empresa, sabe? Vê, às vezes, o que tu pode melhorar ali nela, dentro dela. E não olhar pra outros, botar Porque outro você produto. dentro dela, você consegue ali dentro da sua empresa, você consegue estar ali. Hoje eu falo que esse ano, tipo, tem hora que às vezes tu não consegue todo dia ali, mas eu tô fazendo o possível de fazer pelo menos dia sim, dia não, eu estar em todas as lojas. Entendeu? Por eu ter lojas, 2 lojas em outra cidade, 4 aqui, eu quero estar 3 dias nas 2 lojas lá, 3 dias nas lojas aqui. Se eu conseguir estar no mesmo dia nas 6 lojas, eu vou ir. Então hoje, a minha prioridade hoje é estar dentro das minhas lojas com os meus colaboradores e o principal, coração da loja, que é as compras. Se eu comprar mal, eu vendo mal aqui. Então eu tenho que avaliar muitas coisas e eu tenho que pedir a Deus E um você dia. vai todas as vezes na Ceasa. Eu vou segunda, quarta e sexta. São 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta. Verduras, hortaliças, eu recebo todo dia na porta da minha loja, fresquinhas. E eu consigo alguns fornecedores, produtores próprios, eles vendem pra gente na porta da loja também, traz. Entendi. Às vezes um morango que chega, ou um maracujá que a pessoa colheu. Ali em Guapi tem muito isso, né? O cara colheu um empim, já te vende a empim ali na porta, colheu o maracujá lá, te traz. Então essa rede Guapi em Teresópolis tem muito essas coisas. E como é que, ainda falando sobre rotina, Lu, tu leva algumas coisas do trabalho pra casa ou encerrou aqui, Então, encerrou aqui? Como é que é isso? O WhatsApp hoje não consegue não levar. Então, por isso que eu te falo, o sistema que eu tenho hoje, eu consigo trocar preço de casa no meu celular. Entendeu? Então, tem hora que eu chego em casa, eu troco de preço. Eu já tô mandando um encarte, já tô mandando os preços nos grupos pra chegar de manhã, já trocando placa da loja. Então, tem algumas coisas que eu ainda levo pra casa e eu não consigo. Hoje eu falo que essa balela, como a gente disse, claro que eu consigo falar hoje, eu vou tirar uma semana hoje sem mexer no telefone, eu tenho pessoas que vão conseguir se virar ali. Às vezes, pela cobrança que eu tenho, eu vou achar que não tá 100%. Mas nunca fica 100%. Só eu que vou saber que não tá 100%, mas acho que as pessoas que estão em volta não. E eu creio hoje, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, orem. Quem tem uma empresa, orem e peça pra Deus mandarem funcionários. E eu falo sempre isso, eu vi uma coisa numa palestra que eu fui do supermarket da Marcele, que teve o dono do Armazém do Grão falando uma coisa que eu peguei dele pra mim. Isso que eu tô te falando, então pegue. A questão do encantamento, como você consegue encantar um colaborador como um cliente. Quando você vai contratar um funcionário, você não contrata um funcionário, você convida aquele colaborador a viver o seu sonho com você. Então isso é uma fala que eu peguei dele pra mim e eu vou ficar pra mim. Eu peguei e vou passar pra outros que assistir agora. Quem não teve a oportunidade de chegar a ele, vai ter a oportunidade de pegar a minha. Mas eu escutei isso dele e ele tem aquele mérito dele, que foi dele que eu peguei. Meu irmão até fez algumas perguntas pra ele, ele foi muito inteligente em responder. E o processo do Armazém do Grão, eu achei um processo bem legal, que eu também quero trazer algumas coisas pra mim. Isso que eu falo, tem pessoas ali do seu lado, um livro que você vai ler e que vai te trazer coisas que você vai pegar ali. Tu não pode ler um livro em vão. O livro tem que ter um propósito porque você tá lendo ele. E essa meta desse ano também, eu quero ler livro, eu quero ter tempo com pessoas que falem a mesma linguagem do que a minha. Né? A gente está tentando montar um grupo de empreendedores que falem a mesma linguagem, que queiram levar para as pessoas a mesma linguagem. E eu andar com pessoas que têm o mesmo propósito que a mim. Se eu andar com uma pessoa que ela tem um propósito de achar normal falar mal do outro, eu vou estar falando mal do outro também o tempo todo, porque eu vou achar que aquilo é normal. Então, se eu andar com pessoas que elas querem falar bem, enaltecer, mostrar o erro, mostrar o acerto, eu vou estar igualzinho. Então, gente, e é real, tá? As pessoas que estão em volta de você, se você anda com 5 malucos, você é o 6º maluco. Você anda com 5 pessoas cultas que queiram enriquecer, você vai ser o 6º. Então, cuidado com quem você divide seus sonhos. Pessoas e amigos, conhecidos, você tem que ter todos os tipos de pessoas na sua vida. Mas bota em parteleiras, grau. Essa pessoa eu posso falar de negócio, essa pessoa eu posso falar de dinheiro, essa pessoa eu posso falar do meu casamento, essa pessoa você tem que botar. E essa pessoa eu posso falar de tudo. Esses dias uma amiga minha me ligou me contando um problema e ela perguntou o que eu achava daquele problema. Eu falei pra ela. Falei tudo que eu achava. Aí ela falou assim, caraca, amiga, você tá certa. Eu falei. Aí ela, porque meu marido me esculachou. E falou, falei, mas ele tá certo.
Porque ele é seu parceiro, se ele não te falar que você tá errada, e o que... Exatamente o que ele falou, você falou. Eu falei, então, aprenda, para de... Eu sofria muito por causa disso, eu me frustrava, porque eu achava que a pessoa era meu amigo, e eu contava da minha vida inteira pra ela. E hoje tu coloca essas pessoas Hoje eu de sei o frente. amigo que é meu amigo pra mim numa festa, eu sei meu amigo que vai entrar dentro da minha casa, eu sei o amigo que eu vou na casa dele, eu sei meu amigo que eu vou contar todos os meus problemas e acertos. Como tem amigos, eu vou contar a vitória pra ele, não vou contar a derrota, não. Pra quê? Pra ele sair contando pro outro, ó, fulano, aconteceu isso, isso, isso. Então hoje eu sei que ele dá, por mais que elas pensam que eu não sei, eu sei. Legal. Essa visão, né, Lu? Essa visão eu aprendi a ter. Vocês têm que aprender muito com o Lu, eu também. Por isso que eu tô aqui com o meu caderninho, espero que você esteja também. Próxima pergunta. Vamos lá. Lu, você teve grandes inspirações da sua família, como você mesma disse, né? E como você usou essas referências para criar o seu diferencial hoje? O que você acha que é o seu diferencial dentro da Então, hoje eu falo que um pouco do meu diferencial, meus irmãos hoje, eles conseguiram, né? Quando eles começaram, eles conseguiram parar de ir pro Ceasa. Eles não vão mais pro Ceasa, eles não vão mais na roça buscar mercadoria. Eles não lidam mais direto com o fornecedor. Hoje eles têm pessoas que lidam. Um funcionário lida com o comprador no São Paulo, o outro lida com o comprador no Ceasa, o outro vai pro peão, o outro... Hoje meus irmãos ficam mais no operacional, mas meu irmão fica no operacional, mas ele tá sempre lá na loja olhando, sempre chega do nada. Porque hoje ele já teve o quê? Filhos sucessores, conseguiram fazer sucessores. Pela a diferença de idade. Tipo assim, eu hoje, João Marcos, meu irmão, ele tem 58 anos e eu tenho 38. A gente tem 20 anos de diferença. Então, hoje, o João Marcos conseguiu o sucessor, que é a Dani e o João. E o Carlinhos e o Zeca conseguiram. O Carlinhos, a Fernanda, e a Carla, que faz alguns burocráticos. E tem o Gustavo, que é da parte do meu irmão, que fica. Porque o outro Daniel, filho do meu irmão, ele abriu a empresa dele e foi voar. Então, E é muito legal isso também, né? Que minha família é uma família de empreendedor. Cada um tem um ramo diferente. E eu acho que isso é no sangue mesmo. Acho que meu pai, ele veio com essa prosperidade pra família, graças a Deus. Porque eu sou do segundo casamento, né? Então, eu falo sempre isso. Ele tem muita coisa boa ali, né? Deus olhou pra ele e falou, esse é o cara. Como tem pessoas também, com certeza, não deve ter dado certo ali, mas é normal, né? Nem todo mundo conseguiu 100% atingir as expectativas. Exatamente. E a gente não vai conseguir. E eu costumo falar que o meu diferencial hoje é o quê? Eu continuo indo no Ceasa, eu continuo fazendo. Claro que eu tenho pessoas que me ajudam ali também, tá? Eu não consigo fazer tudo 100% sozinha, não. E eu falo que eu ainda escolho a minha mercadoria, eu ainda consigo fazer, mas eu tenho hoje 20 anos a menos de empresa do que eles. Então eu te falo, hoje o meu diferencial é esse, de eu escolher, de eu ter o cuidado, de eu estar ali. Os funcionários ainda conseguir estar comigo, porque com eles não consegue. E eu falo que tem coisas na minha loja que eu olhei e botei, como tem coisas que eles também não botaram na deles e vice-versa. Com certeza, porque tem pessoas que você olha ali no seu próprio Instagram, ou pessoas que você faz, porque no Ceasa eu consigo ainda fazer amizade com bastante dono de feira, que trabalha na feira, gente que tem mercado grande e gente que tem um hortifruti pequeno. Então isso você capta, por isso que eu tô te falando, eu o tempo todo que eu tô conversando com alguém, eu tô captando a coisa boa dele. E a coisa ruim eu não quero, eu jogo ali no lixo, ali na lixeira, que eu tava ali do lado dele e vou embora. Mas o que é bom eu tô puxando. Porque às vezes tu viu vamos botar um cross, né, que eles falam em hortifruti hoje, quando você vai numa banca de verdura, o que você bota? Bota que eu tô botando alface americano na minha loja aberto e eu vejo que o meu amigo me falou, Luana, bota o alface americano na bandeja, embalado, que ele vai vender mais rápido, o brilho é maior, você vai vender mais. Então eu vou pegar aquele cross pra mim e vou aprender. Como eu posso falar pra ele assim, pô, fulano, você pega e bota alface crespa todo na banca e não corta ali o cabinho de cima, bota ele assim. Pô, começa a cortar os cabos de outra verdura. Entendeu? Então, são esses mínimos detalhes que fazem diferença. Que é o diferencial hoje do hortifruti. Até para você comprar num hortifruti pequeno, a gente consegue ter mais visão, às vezes, se você comprar num grande. O grande, tu costuma achar mais as coisas pequenas. No pequenininho, tem hora que tu vai chegar ali, tu vai achar de tudo um pouquinho. E o que você chegar aqui na loja e falar, poxa, Luana, eu fui na tua loja e não achei pitaia. E pitaia tiver na época, na sexta-feira vai ter pitaia. Tu pode ter certeza que eu não vou esquecer. Legal. Eu já pego meu telefone, eu tenho um grupo no meu WhatsApp, boto pitaia. Entendeu? Então eu tento. Gente, claro que eu sou falha pra caramba, eu falho várias vezes. Às vezes eu boto uma promoção e ela vende 5 vezes mais, então tu vai chegar na minha loja, aquela promoção que eu botei vai ter acabado, mas eu procuro na próxima não errar de novo. Então a vida é assim, a gente nunca vai conseguir acertar 100%. Claro que a gente fica sempre trabalhando pra perfeição, mas é difícil. Ah, mas a gente nunca consegue. Nunca consegue, mas tem coisa que só a gente sabe, né? Só a Ninguém gente. sabe que tu errou, Que bom, né? Amém. Não, e é isso, às vezes a gente acha que tem aquilo dali.
eu com post, por exemplo, né? Eu que reviso todos os posts da minha empresa. Isso que eu tô te Então, às vezes, eu não tô achando algo legal ali, mas o meu cliente gosta. Isso aí, Então você... tá tudo E às bem. vezes é uma coisa que você fez errado que deu certo. Aí dali tu Exatamente, já e começa que a meu agir cliente diferente. ama e que eu acho que aquilo dali ainda não tá legal. Mas o meu cliente ama e tá Isso, e maravilhoso. eu falo até de novos colaboradores que vêm, que eu convido a viver esse sonho comigo, eu falo com eles, eu falo pra eles assim, olha só, às vezes você trabalha em outro lugar que, às vezes tu pode falar, pô, Luana, lá na minha loja que eu trabalhava, eles botavam a empinha assim, aqui tu bota assim, a gente pode tentar botar daquele jeito, vai que é melhor do que o que eu botava, a venda aumenta. Então eu quero ideias, eu quero dicas, eu não sei 100% tudo não, entendeu? Então, eu tô aqui, eu falo, gente, eu tô aberta a sugestões, eu tô aberta a ideias, não fique com medo de ter acesso a mim, pode falar o que vocês acham, porque eu tô aberta pra isso. Porque eu não sou 100%, porque tem funcionário às vezes que me olha assim, às vezes tem medo de falar que eu vou brigar. Eu falo, gente, pode me falar, eu quero mesmo. Eu quero ousadia de vocês, eu quero coragem. Faz mesmo, não faz com medo, não. Porque a única coisa que eu posso pegar é falar, fulano, esse jeito não ficou bom, pô, faz desse. Mas brigar com você eu não vou brigar. Em relação ao repertório, o que tu estuda dentro do seu dia a dia, Luana? Em questão de compras, de financeiro, você estuda muito focado dentro do hortifruti ou você estuda Eu estudo coisas... tudo, eu estudo mercado. Legal. Entendeu? Porque eu quero futuramente, eu falo que não, mas eu sei que eu vou ir para essa área automaticamente de supermercado e não tem jeito, porque chega uma hora que ou você vai para o supermercado ou você para. Por quê? Você precisa do açougue, da padaria. Então hoje eu estou procurando estudar de tudo, do setor de tudo. O setor de quê? Comer. Porque hoje para mim eu falo, se você botar um restaurante, eu vou se virar no restaurante. Se você botar uma padaria, eu vou se virar, porque de comida, eu não me vejo às vezes hoje vendendo uma roupa, um sapato. Eu consigo te ajudar ali, te falar, olha, faz isso, isso, aquilo, porque eu acho que eu consigo ajudar. Mas eu tá ali, eu não sei se eu quero aquilo, não. Até minha cunhada, uma vez, ela montou uma loja de roupa, ela falou, Lu, não dá pra mim, não. Porque mercadoria tu botou ali, ela vende, ela se vende, ela se paga. Agora a roupa, às vezes tu comprou um estoque errado, aquele dinheiro teu todo parado ali. Porque às vezes tu tem que comprar sapato, tu tem que comprar um monte de numeração. Às vezes sobrou R$39,40 que ninguém compra, mas tu tinha que comprar aquilo fechado. E aí? Entendeu? Então, cada macaco no seu galho, porque tem gente que entende, sabe o que fazer, sabe Quando botar, acontece. depois compre um, leva dois, aquela promoção tal numeração, sabe fazer o marketing deles, mas pra mim não dá. Então, eu falo que eu procuro estudar sempre gastronomia de comida, do que eu gosto. E o meu ramo tem que estudar nutrição, saber o que a pessoa está comendo no momento. Eu tenho que pegar ali os professores de academia e ver ali o que eles estão... Porque tem muitos programas que é professor de academia com nutricionista e aplica um programa. Você tem que fazer parceria com o nutricionista, o próprio nutricionista indicar o teu hortifruti. E tu já tem essas parcerias hoje? Eu tenho uma amiga que é nutricionista, a Monique, ela sempre indica cliente pra vir. Eu tenho amigos que estão se formando. E esse ano eu tô com muitas ideias novas que já tá em prática, já tá entrando já. Legal, legal. Tem muitas novidades por aí. Esperem, fiquem lá nas redes sociais, me sigam Serra Fruit, que vocês vão ter muitas coisas legais por lá. Claro, claro. E assim, é isso. O Instagram, ele não pode ser só mostrando a fruta, ele não pode ser só mostrando o caderno que você vende. Porque aí a pessoa não vai querer mais olhar, vai cansar, né? Só vai ter ali promoção. É legal você trazer um nutricionista pra poder falar das frutas. É legal você do caderno trazer uma professora pra falar de método de estudo com o caderno. Então, assim, hoje as pessoas acham ainda, no meu ver, que o Instagram é algo fechadinho ali. E não é, a gente tem como fazer tantas coisas ali dentro. O TikTok, o YouTube. Não importa a rede social, né? Usem as redes sociais, o Facebook e comece. Eu tava vendo o Thiago Ninigo esse dia falando, cara, quando você monta e o Joel J falou, um dia eu perguntei pro Thiago, o que que eu monto? O que que eu faço? Ele falou, faz um canal no YouTube. E ele achava eu fazer canal no YouTube, nada a ver. E foi aonde ele deslanchou. Foi o canal do YouTube. Eu tenho essa coisa de não mexer em YouTube, de não ter nem YouTube baixado no meu telefone, e isso é errado. Ai, eu amo YouTube. E eu vou agora, eu vou fazer o YouTube. Eu falei, daqui a pouco eu quero um canal no YouTube, a gente tem que... Vamos, Luana, vamos. Vamos com tudo. Então é isso, sabe? É a gente olhar no além, a gente olhar pra nossa rotina, olhar pros nossos estudos e ver o que a gente sempre pode transbordar melhorar, gente, isso vamos pras melhorar. pessoas. Vamos olhar, tipo assim, eu posso olhar o meu amigo, eu tenho vários amigos, eu falo que eu não tenho inimigo, eu tenho amigos e colegas, tem as pessoas do meu ramo que eu vou falar que é meu amigo e bater no peito, e tem colegas que eu vou falar, é meu colega, eu gosto dele, mas eu não vou seguir o mesmo ramo, o lado que ele tá seguindo, não olho a rede social dele porque não me interessa, eu falo sempre isso. Gente, o seu maior concorrente é você. Você é seu maior concorrente. Então, olha o que você está fazendo dentro da sua empresa. Para de olhar o meu encarte.
Para de olhar o encarte do outro amigo. Olha o seu encarte, que você pode melhorar. Olha dentro da sua empresa. Se o fulano, tu botou um ovo R$10 e o seu amigo botou 5, não tenta entender por que ele tá botando 5. Foi a estratégia de venda dele. Ele deve ter alguma coisa que ele fez ali para ele estar vendendo aquele ovo a Porque a 5 gente reais. fica se comparando às Ah, vezes eu comprei errado. O que eu fiz? Gente, não existe isso. Existe oportunidade. Por isso que eu falo, dono de hortifruti, dono de mercado, dono de loja de roupa, do que for, tenta estar lá, seguindo aquilo. Vai lá na loja de roupa, procura estar sempre novidade, vendo uma estampa. Segue pessoas que vocês se inspiram também e tragam com aquilo. Se tiver, eu comprei uma roupa que não tive nada a ver com a minha empresa, recalcula a rota. E vice-versa, eu comprei lá pra loja uma manga que, em vez de ser de Juazeiro, ela era de Minas. E estragou, nunca mais comprava a manga de Minas. A manga de Minas e acabou, e vai mudando, entendeu? E tá tudo bem. Tu comprou um pêssego mineiro e um pêssego do sul. Por isso que eu falo que as pessoas às vezes não conseguem comprar. Às vezes chega, poxa, eu fui lá em Luana, o pêssego tava R$7,99. Aí eu fui num amigo do lado, tava R$9,99. Mas o pêssego dele, às vezes, é o do sul melhor e o meu posso ter comprado o mais inferior, vice-versa. Então vamos procurar olhar qualidade, porque é muito fácil. A pessoa fala, poxa, Luana, tua batata tá R$2, mas ali do fulano tá R$1,50. Olha a batata, olha o brilho, olha a qualidade, você não vai perder nada ali. Praticamente quase tu lava a casca e faz com casca de tão brilhosa. Então procura olhar não só o produto, olhar a qualidade dele também, entendeu? Então eu falo sempre isso. E você, dono de hortifruti que esteja começando agora, ou você que esteja montando seu negócio em qualquer rede, montando um consultório, ser dentista que acabou de se formar, ou você procura ser o melhor na área que você faz. Procura sempre escolher os melhores materiais para você atender seu cliente, seu paciente, porque se pegando uma resina boa, para quem faz faceta, vai ser a melhor resina, não vai manchar, não vai ter perigo, tu vai cobrar um preço justo. E o teu dia a dia vai te dar cliente que tem que ser, o cliente que é seu, o cliente que é do outro. Eu hoje, no meu ramo, é assim, o mesmo cliente que eu tenho, ele é cliente da outra rede, da outra e vice-versa. Tem cliente que fala para mim, Luana, eu compro hortifruti contigo, mas eu compro padaria só no Green Fruit, o outro padaria só na Terepão, o outro só gosta da Império, o outro só gosta do sabor do pão aqui. E tá tudo bem. E tem pessoas que falam assim pra mim, eu gosto do mamão da tua loja, mas eu não gosto da banana da tua loja, eu compro a banana lá no outro lugar. E tá tudo bem, eu vou procurar ver que a pessoa me falou aquilo, eu vou ver a banana onde compra, eu vou comprar a banana pra ele comprar tudo ali. Correto? Senão ele pode ir lá gostar do mamão lá e ficar lá. Então eu tenho que tentar trazer o cliente pra cá. Então, gente, vamos procurar estudar o seu cliente, o seu público, e esquecer do público do outro. Exatamente. E tá tudo bem. E é isso, o seu cliente que é seu, ele é seu. Ele é se seu. você fizer um bom trabalho, se você tiver o produto de qualidade, hoje eu falo que às vezes cliente eu tenho algumas falhas de às vezes não conseguir estar 100% com as lojas iguais. Às vezes a pessoa vai aqui, tá impecável de arrumação, chega na várzea não tá arrumado tão perfeito. Ou na várzea impecável e aqui não tá tão impecável. Porque eu preciso de braçal. Então, às vezes, uma pessoa arruma uma mercadoria. Eu tô tentando agora pegar um funcionário e botar para ele padronizar todas as lojas iguais. Legal. E eu vou conseguir em nome de Jesus. Legal. Pra Essa gente padronização ter, chegar do e saber olhar. que tu tá no Serra Fruta. Que aqui esse lado é legume, esse lado é fruta e tá tudo bem. Legal. A gente, de vez em quando, tem que mudar, porque às vezes uma banana que sobra e na outra loja não sobra. Então, às vezes, eu jogo ela pra frente com uma promoção e na outra não tem aquela banana pra jogar pra frente. Então, às vezes, essas mudanças a gente automaticamente a gente tem, né? Entendi. Perfeito. Então, gente, agora a gente vai pro bloco 2. O próximo podcast talvez vai sair um pouquinho depois, mas a gente vai pro bloco 2.